do mais velho. Mas escabou-se tudo. Os solos férteis e ricos em nutrientes são fonte de rendimento para mais de 14.000 agricultores. A batata continua a ser a cultura com maior volume de produção. Estima-se em mais de 30.000 toneladas. Já a batata doce surge como segunda produção, tendo sido exportadas para França e Inglaterra cerca de 12 toneladas. Para os dois países seguiram também 2 toneladas de inhame. Os tubérculos representam a parte das plantas que se localiza abaixo da superfície do solo. Os vegetais, com o caule desenvolvido, acumulam nutrientes, servem como órgão de reserva de energia. Aqui, nesta horta, aqui está-se cavando semelha de manhã. E a terra está bastante dura. Já vi, já cavou muita tonelada de semilhas e batatas esta enxada. Já tem uns 15 anos que eu tenho ela. E como eu trabalho todos os dias este. Na Madeira, a batata é conhecida como semilha. O nome está registado no Elucidário Madeirense e deriva da palavra espanhola semilla. Segundo a história, a palavra aparecia nas etiquetas que acompanhavam os primeiros tubérculos que chegaram à ilha associados à semente. A batata importada de Canárias começou a ser cultivada na Madeira em 1760. É introduzida anos mais tarde no Porto Santo, em 1820. Agora bater muitas caixas, para eu levar para a cidade para vender. E alguns levam-se para casa. E vocês trabalham ao dia? Como é que é? É o dia. E a gente trabalha-se por conta de patrão. Que isto não dá para ser a gente a plantar. O pessoal que compra, quer barato, mas eles não sabem este o trabalho que dá. Eles passam de carro com eles e negócio da gente. Que a gente larga-se à seta e diz: ei, destas horas a trabalhar. A altura que há mais trabalho é este. Que é para cavar, a gente, graças a Deus, temos trabalhos sempre, mas na altura que há mais é agora. É a altura de plantar e cavar. Mas trabalhar na agricultura hoje em dia se dificulta muito, porque as pessoas às vezes têm medo a trabalhar como eu, têm medo de estar a coletar nas finanças. E também o problema é as águas. Não temos água para regar. E aqui pelo menos agora temos um problema que é o seguinte: para eu pôr um tanque de rega em cima de uma terra, tenho que ir à cama a fazer um projeto. Uma coisa que não tem nenhum sentido. E as águas aqui estão de 21 dias. Se eu não tenho um poço para regar isto se precisa de água cada 4 dias. E esta que está aqui, para germinizar, semeada de novo, é todos os dias. E as pessoas ou não ter água, ou não ter um poço, não podem trabalhar na agricultura. Nos Canhas, encontramos Manuel Fernandes. Dedica-se a várias produções agrícolas e dá-nos a conhecer a produção de cenoura. Eu trabalho uma média de 7.000 metros de terra. Ligo muito entre a cenoura, o alho francês e a couve. Mas há uma coisa que depois que se planta a couve, não se pode semear cenoura. Porque a cenoura sai assim com 2 patas, que é um bicho que corta a raiz e ela sai assim. E a cenoura tem que sair assim direitinha, que é a nossa cenoura regional, assim direitinha. Porque se ela
Se ela sai como esta, é defeituosa. Já para o mercado, eles não gostam. Ela tem que sair assim, direitinha. Que esta é a cenoura Chantenay regional. Porque aquela cenoura que se vê nos mercados, que vem de fora, é comprida. Não é como esta. E depois, muitas pessoas preferem a cenoura regional porque, claro, é mais fresca. Porque isto é arrancada hoje, já depois da manhã já está no mercado. É lavada, amanhã está em São Martinho, já depois da manhã está nas grandes superfícies. Aqui na Zona Sul dá em 4 meses, agora no verão. E no inverno, 5 meses. Já mais para as partes altas, é 6 meses. Aqui 3 meses e meio, 4 meses temos cenoura. Mas já aqui, subindo mais para cima, o carvalhal aí para cima é 5 meses. E no inverno, 6 meses. Este ano espera chegar aos 2.000 kg de cenoura. Uma nova produção exige outros cuidados. Normalmente nós os agricultores rodamos a terra, não volvemos a semear a mesma cultura. Isto pode levar cenoura uma vez ao ano. Não repetimos a cultura, daqui vai para alho. Eu trabalho com alho, beterraba e cenoura. Não é comercializado nem transformado no mercado. O brigalhó foi durante muitos anos o sustento de muitas famílias. É característico do Curral das Freiras e cresce em zonas de difícil acesso, debaixo de castanheiros e nogueiras. O brigalhó normalmente já é um produto muito antigo do Curral das Freiras, onde há muitos anos atrás muitas pessoas sobreviveram porque era uma coisa muito procurada. Até teve uns aninhos aqui que o brigalhó não estava a ser muito falado, mas ainda bem que voltou a ser, porque é uma coisa biológica, é muito bom. Muito bom para quem gosta. Quem não gosta, claro, não vai dizer que é bom. Mas é uma coisa que para vender não dá para acabar, que dá muito trabalho, é cansativo também, não dá assim muito próximo da estrada porque é difícil, dá debaixo dos pomares, debaixo de nogueiras e isso, mas para consumo já é uma coisa muito boa, porque a juventude, alguns gostam, alguns não, mas não se dão a amassada de cavalo. Se não for uma pessoa já dos seus 40, 50, eles não querem andar ali a mexer terra porque ele dá fundo. Onde ele apanha terra fundável, temos que cavar fundo para poder conseguir ele, porque senão ele tem uma folha comprida e não está muito fácil de encontrar. Nem toda a gente sabe cozer o brigalhó e que ele tem que ser numa panela de ferro, que é aquela panela que tem 3 pés. Há panelas de ferro, mas o fundo plano. Uma panela que tem 3 pés e leva uma noite a cozer. Tem que ter sempre lume, não é aquele lume forte, mas brando, e deitar sempre água várias vezes para não queimar a água. No fundo da panela punhamos vides, aos pedacinhos, claro, a seguir uma camadinha de salsa e, na última coisa, azedas. Uma erva que se chama azedas, deve ser o nome próprio delas, acho eu, e a seguir bem tapadinho para a pressão ajudar ele a cozer. E nunca pode faltar água, porque senão ele fica picando. A gente está a comer e sente-se tipo, estou comendo uma pimentinha, ele pica. E se ele ficar bem cozidinho, come-se igual que a semelha ou que a batata doce, é muito bom. No sítio do Pico Furão, no Curral das Freiras, a terra dá de tudo um pouco. Aqui, o inhame em cultivo de sequeiro é produzido de forma abundante. Quando eu me casei e vim para aqui, que estes eram os terrenos do meu sogro, já este inhame existia aqui. E todos os anos, é claro, que é preciso arrancá-lo ali em março, abril, na altura da quaresma também, tem tudo a ver. Cortamos, é preciso saber cortá-lo, não é qualquer pessoa, porque se a gente vai cortar, deixa um pedaço do velho e junto com o novo para plantar outra vez, ele não vinga bem, até pode apodrecer. Temos que saber cortá-lo e muito direitinho, os velhos eram muito exigentes nisso, não pode ficar na diagonal, que ele tem que ficar bem cortadinho.
E a gente continua fiéis à tradição, não é? Portanto, é plantar e depois adubá-lo com o adubo do gado, porque o inhame não suporta a guana. E de preferência devíamos plantá-lo sozinho, porque os velhinhos diziam que o inhame era como o porco, só se dava sozinho, para vingar bem. Mas a gente continua a plantar assim, junto com feijão, plantamos aquele mais à levada, que é onde tem mais umidade, que o inhame gosta mais de um bocadinho de umidade, e pomos o curtimento, que se chama, e os cuidados a ter com ele é só esse, aguinha e adubo. Cavámo-lo sempre em março. Aqui é sempre em março. Ou seja, a Páscoa em março, em abril, não tem nada a ver, só porque a gente costuma cozer o inhame na Semana Santa, como tudo bom madeirense. Porque isto não é novidade nenhuma, pois madeirenses todos costumam ter o seu inhame. Só que eles por aí costumam cozê-lo com a casca toda. E sal bastante tempo a cozer. Aqui nós não costumamos assim, o inhame com a casca toda. Descasco sempre. E só na Sexta-feira Santa eu costumo fazer de uma maneira diferente. Não descasco propriamente. Raspo aquela pelinha, lavo muito bem lavado e punho a cozer, deito o sal primeiro, depois punho a cozer junto com semelha, batata, e aquilo fica um inhame saborosíssimo, assim raspado. Tenho que cozer um pedaço antes de deitar os restantes ingredientes. Em Santana, na freguesia de São Jorge, Maurício Fernandes apostou na produção de batata doce. Os terrenos são aproveitados e a plantação é feita em conjunto com a produção de uvas. A batata doce não tem ciência nenhuma. É pôr à terra e cuidar. E depois vai ver com pouco esforço o que sai dos terrenos. Precisam de alguns cuidados, tratamentos zero. Nestes terrenos tem várias qualidades de batata doce, cada uma com as regras específicas de produção. Batata normal de doce, tem de cenoura, tem a vermelha que chama cabeira. Essa é plantada entre princípios de maio e fim de abril. É preciso a gente ter terrenos apropriados para termos a semente. Fizemos a semente no final de setembro. Aguenta o inverno e quando começa em abril, fevereiro, o tempo começa a aquecer e começamos a ter a planta para repor para a nova plantação. A nível da batata inglesa, é uma batata mais complicada, porque produz pouco, mão de obra superior e é rentável consoante o mercado. A produção ronda os 2 hectares, 20 mil metros de terrenos. Este ano apenas cultivou metade da terra. Em outros tempos, chegou a tirar mais de 100 toneladas. Por ter o ano bom, vai produzir mais. O ano foi ruim, seco e tal, a produção também vai diminuir. Isto é um equilíbrio, não se tem números certos. Este foi uma rama de semente que eu tentei guardar para a minha produção. Temos aqui uma batata madura, excelente, sem pragas. Não temos praga, aqui como estamos a ver, é uma batata madura. Para mim é mais saborosa. Foi dos primeiros produtores a dedicar-se em grandes quantidades ao cultivo da batata doce. Hoje em dia, o preço no mercado não é fixo. Para muitos, esta é uma profissão com os dias contados.
porque a gente trabalha de sol a sol e quando chegamos aos 50 anos já estamos todos arrebentados das costas. Que esta é uma profissão dura e depois não há ninguém a motivar as pessoas para apostar na agricultura. A hotelaria, empresas têm apoios do desemprego e estão a chamar, vai precisar de pessoal para a restauração, temos a mandar cartas para as pessoas se apresentarem. Quem trabalha na fazenda está colatado, desemprego, não chama ninguém para vir para a fazenda, nem liga. Foi a exigência do mercado regional que fez com que a empresa Frutas Douradas apostasse na transformação de vários produtos. A batata foi um deles. Numa altura normal, estamos a processar por semana umas 4 a 5 paletes de batata. Cada palete de batata tem por volta de 1.200 kg. Está-se a falar em 4 a 5 toneladas de batata, só batata, fora o restante dos artigos. Portanto, tentamos sempre usar produtos regionais. Isso é uma das coisas que fazemos sempre, mas às vezes, há alturas, não temos capacidade a nível regional de ter batata conhecida pela semelha suficiente ou com a qualidade que precisamos para o produto final. Portanto, se for, por exemplo, a batata palitos para usar para fritar, temos de usar a batata agria ou jelly. Nós usamos mais a agria. A agria temos regional, mas essa mesma há escasso, há alturas que é escasso e compramos a nível nacional e trazemos para cá. O processo de transformação da batata em produto pronto a cozinhar passa por um circuito rigoroso de seleção. Essa sala será onde fazemos a descasca, chamamos a zona da descasca, a zona suja, onde fazemos a tiragem da casca através daquela máquina de fricção, é uma máquina de fricção, onde depois passa para a segunda sala. Nessa segunda sala leva um banho. Esse banho tem um produto que é para manter, principalmente a batata. Nos outros produtos não é preciso, mas na batata é preciso colocar o metabisulfito de sódio. Esse metabisulfito de sódio é controlado, feito análises e tudo isso diariamente, semanalmente, para poder garantir que esses mesmos valores são cumpridos legalmente. Depois de atingir o banho, o tempo essencial para mantê-la, ela branca, ela tem de manter branca, por isso é que ela tem de levar o banho. Antes mesmo isso, temos de tirar algumas imperfeições da batata, que chamamos os olhos ou os olhinhos da batata, temos de tirar, isso é um trabalho manual, temos algum trabalho manual. Essa batata aos cubos passa por um robô, onde faz a corte da batata. Também nessa mesma máquina fazemos os palitos para a batata frita e também aí passamos para a zona de embalagem, que é a embalagem a vácuo. Esse embalamento a vácuo é importantíssimo neste produto para manter o produto sempre fresco. A gente temos um prazo de validade de 5 dias. Após o embalamento, a gente fazemos a etiquetagem, enviamos para o cliente e é um embalamento válido de 5 dias. Se for violado, o saco perde a validade, claro. Enquanto aguardam para serem transportadas até ao cliente final, as embalagens são armazenadas numa câmara a temperaturas baixas. Esse produto tem de estar sempre entre 4 a 6 graus. Se tiver sempre entre 4 a 6 graus, é garantido os 5 dias. A partir da altura que ele é quebrado, essa barreira dessa temperatura, já perde-se um pedaço, não fica próprio. Portanto, é para manter, principalmente a batata, a cenoura, a cebola, é para evitar a oxidação. Ele, com baixas temperaturas, consegue manter-se sempre fresco. Portanto, que isto não é um produto congelado, é um produto fresco.
O processo de transformação arrancou há 7 anos. O produto é comercializado para clientes específicos. De fora ficam as superfícies comerciais. Não estamos a trabalhar com as grandes superfícies mesmo por causa da situação da validade. A validade é curta, isto é um produto industrial, a embalagem que nós estamos a trabalhar é trabalhado normalmente em 5, 4 quilos, não é normalmente para produto de consumidor final. O consumidor final é a embalagem mais pequena, normalmente. É um caso futuro, podemos ir depois futuramente ainda trabalhar nessa forma, quando implementarmos um novo produto e que tenha mais tempo de validade. Em 2012, a Insular, através de um projeto feito em parceria com a Universidade da Madeira, decide transformar a batata doce em farinha para fins culinários. Começaram por adquirir a vários agricultores, mas depois adotaram outra estratégia. O que acontecia na altura, o que nós notamos é que realmente havia muitos produtores interessados em fornecer batata a Insular, mas, portanto, são produtores com produções pequeninas, conseguiam arranjar pouca quantidade de cada vez e nós notávamos alguma diferença de lote para lote, a nível de sabor, a nível da cor. Pronto, isto também era analisado tanto aqui na empresa como pela universidade. Pronto, mais ou menos há uns 4, 5 anos estabilizamos portanto, o nosso processo, estabilizamos também a nível de compra de batata doce aos produtores de Santana. Pronto, e estamos satisfeitos com o resultado, quer a nível da qualidade da batata, quer depois a nível da qualidade da farinha e mesmo a nível da panificação, os clientes têm aderido e têm gostado. Portanto, nós compramos a batata então ao produtor, a batata não vem assim para a nossa empresa, ela é processada também numa empresa de Santana, onde fazem a lavagem, onde fazem o descasque da batata, não sendo obrigatório, portanto nós não fazemos questão que saia a batata, a casca toda da batata, e ela depois é cortada em cubinhos. Portanto, o ser em cubinhos não é relevante, pode ser aos palitos, às fatias. Nós testamos vários formatos, mas de facto este depois foi aquele que se adaptou melhor ao nosso processo de secagem. Nós recebemos a batata assim crua, em saquinhos, e é processada nas nossas instalações. Ela sofre um processo de secagem, portanto a batata é apenas batata e sofre apenas uma desidratação controlada até atingir uma determinada umidade que nós pretendemos, não é? A nível de conservação, e também a temperatura não pode ser muito elevada para não perder as características nutricionais. A batata desidratada depois é moída na fábrica Insular. Em nenhuma das etapas adicionamos estamos sempre a falar de batata pura, não adicionamos qualquer tipo de corante, conservante, açúcar. Em nenhuma etapa isso acontece. Aqui na moagem, depois da moenda, obtemos esta farinha, portanto um pó fininho, com esta cor amarelada, não é? Porque tem a ver com a caramelização dos açúcares da própria batata. Nós poderíamos vender esta farinha assim conforme está, a farinha pura. Foi opção da empresa, na altura, produzirmos uma farinha composta de batata doce, ou seja, fazermos uma mistura com esta farinha pura e farinha de trigo para ficar apta a ser utilizada pelos padeiros. Pronto, a ideia nunca foi substituir o pão de casa ou o pão de batata tradicional, não é? Porque as pessoas continuam a usar batata doce, cozida ou assada nos seus processos, mas numa altura, há alturas do ano em que a batata doce é mais escassa, surge este produto. Após um processo de transformação, a batata doce está agora disponível em farinha para vários fins culinários. Hoje vou confeccionar umas panquecas americanas, servidas com banana flambeada e tomate cherry e uma coisinha de canela.
um grande desafio, porque a farinha é muito fina e para trabalhar com essa farinha é muito assim complicado. Mas correu bem e confeccionei uns scones também. Essas sem vermelhinhas estão boas. No caso dos tubérculos, trata-se de um hidrato de carbono mais complexo. Portanto, estamos a falar do amido, o que faz com que seja uma digestão mais lenta, uma absorção mais lenta, acaba por ser mais benéfico em termos do controle da nossa glicemia, portanto, da concentração de açúcar no nosso sangue. E estamos a falar essencialmente de quê? Estamos a falar da batata, tradicionalmente como conhecemos cá na Madeira por semilha, a batata doce, o inhame, a mandioca, portanto são assim os principais tubérculos que podemos destacar no grupo dos cereais, derivados e tubérculos. No caso da semilha, por assim dizer, que é aquela grande principal protagonista deste grupo, sabemos que é uma fonte muito interessante destes hidratos de carbono mais complexos. Também temos aqui alguma proteína, o que acaba por ser interessante do ponto de vista nutricional. A batata é o quarto alimento mais consumido em termos mundiais e também aquele que é mais cultivado comparativamente com o arroz, com o trigo e com o milho, portanto é aqui o ranking dos mais cultivados em termos mundiais. Uma curiosidade da batata que muitas pessoas não sabem é que é uma excelente fonte de vitamina C. Muitas vezes quando nós falamos de vitamina C pensamos nos citrinos, no kiwi, na laranja, mas de facto a batata também, ou a semilha, é conhecida por ser uma fonte de vitamina C. No caso da batata doce, por exemplo, e do inhame já tem um teor superior de fibra. E, portanto, aqui vai ser interessante em termos de saciedade, em termos de controle de glicemia, acaba por ser mais saciante comermos a batata doce, o inhame, em relação à semilha. Portanto, estamos a falar aqui de vitaminas, essencialmente do complexo B. Também falamos das vitaminas A, E, a vitamina C e no caso da vitamina A, portanto a família dos carotenoides, que é responsável pelaquela cor característica do inhame e da batata doce, portanto aquela cor mais alaranjada ou mesmo mais púrpura. E estas substâncias têm uma capacidade antioxidante, ou seja, isto acaba por ser benéfico em termos dos problemas de inflamação, portanto uma ação mais anti-inflamatória e também de proteção celular contra os radicais livres, que hoje em dia sabemos que são responsáveis pelas doenças cardiovasculares e também alguns tipos de cancro. Os tubérculos podem até não ter o mediatismo de outros produtos tradicionais, mas não deixam de assumir importância no mercado regional e um lugar de destaque na roda dos alimentos. Na próxima semana estamos de volta com novos produtos tão específicos quanto autênticos, sempre com a missão de mostrar que a Madeira tem sabor.